Oi, nesse vídeo eu falo com o Pio Rambo, um excelente profissional da voz com muita experiência, inclusive experiência no mercado internacional. O Pio Rambo, que é a voz em português do programa The Boat Show da HBO, ele também é a voz das instruções de segurança aos passageiros em voos da Gol e atualmente é a voz da Microsoft no Brasil para a resposta telefônica automática. Eu espero que você aproveite a entrevista. Desde já eu quero agradecer ao Pio por ter disponibilizado um pouco do seu tempo e por ter compartilhado parte dessa experiência junto com a gente. Tenho certeza que você vai tirar muitas coisas boas desse bate-papo. Eu queria que você falasse assim, de forma um pouco resumida até, quem que é o Pio Rambo? Ok, sem problema. Bom, eu sou apaixonado pelo microfone desde os 7 anos de idade. Desde pequeno, porque meu pai era DJ em festas de igreja, essas coisas todas, e aquilo sempre me encantou. E sempre quis trabalhar com a voz. Então, quando fiquei adolescente, nós criamos um grupo musical, onde a gente cantava, tocava. Fui músico durante 18 anos, cantando em várias bandas, e os anúncios todos sempre eram feitos por mim. E quando eu saí da banda, eu vi que não poderia ficar sem um microfone e comecei a fazer locuções para propaganda de rua, essas coisas comuns do dia a dia. Candidatos a vereador também, essas coisas assim de uma cidade pequena que nem a minha, que tem 25 mil habitantes. E em 1997 apareceu a oportunidade para uma emissora de rádio FM. Eu fui convidado para fazer um programa de música alemã, porque eu sou versado na língua alemã também. E eu fui, fiz o programa, me encantei, estou até hoje trabalhando em rádio, agora voluntariamente, mas até hoje. Mas nesse meio tempo eu fui vendo que havia possibilidade de continuar levando essa questão da voz. Comecei a ser voz exclusiva para dois supermercados e a gente trabalhou muito, durante muito tempo, essa parte de anúncios de supermercado, sabe como é que funciona. E, inclusive, até o cliente mais antigo, há 24 anos, está anunciando até hoje comigo, eu faço a mesma propaganda de rua para ele. Ou seja, o seu trabalho deve ser muito bom para um mesmo cliente ficar todo esse tempo com você. Com certeza. É que o que corre é o seguinte: é o Pio anunciando as ofertas, não é o supermercado. E então, em 2000, trocou a diretoria da emissora onde eu trabalhava e eles exigiram que a gente fosse profissional. Fiz o curso finalizante e o professor de cara assim se encantou. Eu não sei porquê. A minha voz tem dentro dela um contexto que eu não saberia explicar, mas que as pessoas dizem que eu tenho. Eu não acho isso. E então, na hora já, quando eu comecei a fazer o curso, já fiquei assim meio apadrinhado. E fiz o curso, passei e tal, e continuei trabalhando em rádio e coisa. Só que, como eu sou técnico em eletrônica profissional, trabalhei durante 35 anos em concerto de tudo que é tipo de equipamento que possas imaginar, paralelamente a isso, sempre com a voz também. E eu vi que com o tempo a eletrônica estava se condenando. O concerto eletrônico hoje em dia está muito baixo. Tá? Assim, as pessoas descartam e compram novo porque a tecnologia muda muito ligeiro, essas coisas todas. E eu antevi isso. Então, em 2007, eu comecei a batalhar dentro da internet, trabalhos de voz para ver se conseguiria alguma forma de sustento através disso aí. Quer dizer que fazem praticamente 10 anos que eu venho trabalhando isso aí. Então, eu consegui fazer toda a plástica da Rádio Tirolo FM, que é uma emissora que fica perto daqui, Teutônia. E aquilo me deu uma alavanca profissional muito grande, porque eu tive que abraçar tudo. Já vinha fazendo aqui para a nossa emissora, da qual até hoje faço toda a plástica, mas essa outra, por causa das exigências muito maiores do que a nossa aqui, acabei percebendo muitas coisas, aprendendo muitas coisas. E, ao mesmo tempo, continuei pesquisando na internet e em 2011
eu descobri que, através de um e-mail que eu recebi no spam do Gmail, eu sempre olho, um convite para fazer uma gravação para uma agência lá de Israel, chama-se Voice Crafters. E eu respondi que não sabia como fazia, porque afinal de contas nunca tinha feito, como é que funcionava pagamento, recebimento, é um rolo inteiro diferente do que a gente é acostumado. Em primeiro lugar, começa a pagar em dólar, então como é que faz isso tudo? E a minha sorte foi que o dono daquela agência de publicidade, de vozes, foi muito gentil comigo, me ensinou diversas coisas, como proceder, como conseguir, como fazer e tudo. E eu fiz o trabalho, era para HP. Fiz o trabalho para ele gostou demais, aí depois fiz diversos outros trabalhos. Eu pensei para mim, se tem essa agência que me contratou, deve ter outras no mundo que fazem a mesma coisa. E comecei a prospectar. E durante 2 anos, eu me inscrevi em um número que eu jamais saberia dizer de agências para fazer parte. Só que, nesse meio tempo, as exigências todas, eu fui notando que o meu equipamento era uma merda. E, na realidade, eu achava que eu tinha o top do equipamento. E aí, tu vais investir em material novo, essas coisas todas. E acabei, então, vamos dizer assim, a partir de 2012 que eu me profissionalizei mesmo com material de primeira e com qualidade, porque trabalhar para o estrangeiro não é como trabalhar para o Brasil. Em primeiro lugar, você tem que ser muito responsável. Você tem que entrar no serviço como sendo um empregado de quem te contrata. Não é tu, o profissional independente, que vai prestar o serviço. Tu vais ser o empregado deles, vão com as suas exigências de horário, de tudo. Eu noto assim, Gilmar, por exemplo, só para ter uma ideia como funciona. Quando eu contrato, eu de vez em quando contrato, já contratei sua esposa também, quando eu contrato os profissionais para fazer um serviço, eu digo como eu quero. E a maioria me manda o formato, principalmente da gravação, diferente do jeito. Ou então, passado noise gate, essas coisas todas. Ou seja, para o estrangeiro não tem disso. Se eles me pedirem Wave, eu entregar em MP3, não vou trabalhar nunca mais para ele. Porque ele vê que eu sou uma pessoa distraída. Eu tenho que ter o feeling de tentar entrar dentro da empresa, da pessoa que me contrata, e fazer como eles querem, porque eles me têm como um empregado deles. Eu acho que isso não só lá fora, né? Eu acho que isso serve aqui para dentro também, no Brasil. Serve. Só que aqui é um pouquinho mais tolerante. Por exemplo, cumprimento de horários. Eu uma vez fiz um trabalho que eu tinha contratado para entregar até às 14 horas GMT, seria horário mundial de Londres. Entreguei às 14h10, o cara me tirou 20% do pagamento pelos 10 minutos de atraso. Aí eu senti a responsabilidade que é a gente manter o trato como foi feito. E depois que a gente consegue fazer isso, a gente começa a ver os frutos desse trabalho todo. Mas é um trabalho de formiguinha e vai muito devagar até a gente conseguir dizer assim, bom, agora eu vou me sustentar só com a voz. Inclusive isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Tem gente que acha que ele vai pôr uma página, um blog na internet hoje oferecendo a locução e amanhã já vai chover de gente querendo contratar ele. Não é assim, né? Não é assim. Não é assim porque, em primeiro lugar, tu tens que ser um bom profissional. Para ser um bom profissional, o que precisa? Em primeiro lugar, ler. Ler sempre, em voz alta. Se gravar, se ouvir. Ouvir. Porque se tu não tens a tua formação vocal perfeita para fazer um trabalho de voz, os outros não vão te querer. Eu sempre digo assim, o locutor é como um jogador de futebol. Ele tem que treinar todo dia, senão não vai fazer gol. Uma boa locução é um gol, então não vai fazer gol. Porque se for pensar que é o bam, nunca vai ter um profissional destacado. Vai parar de treinar, né? Treinar. O segredo todo é treinar.
Então, falou antes de crise. Olha, o que eu tenho a dizer assim, a crise é de varejo, vamos dizer assim, a crise é de varejo. O que eu quero explicar com isso é que os profissionais de coisas grandes e importantes não têm crise. Eu sei disso porque eu gravo praticamente 3 vezes por semana alguma coisa para algum grande. Um manual de instruções de máquinas, um atendimento telefônico que chama IVR, Interactive Voice Response, ou então um manual de um e-learning, que são as aulas, que são, hoje em dia, todas as empresas... Oi? Explica como trabalhar com o equipamento que a empresa vende, ou coisas assim, né? O e-learning. Exato, mas tem os e-learning são também muito sobre a conduta do empregado dentro da empresa. Ah, sim. Antigamente eles contratavam especialistas para fazer isso ao vivo para os empregados em vários turnos, mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia tem um código de acesso na internet e o empregado vai olhar no computador dele o curso que eu gravei. E então a gente passa por diversas coisas diferentes e vê que o problema para o nosso trabalho de locutor é varejo. Ou seja, as coisas do dia a dia, aquele pingadinho, aquilo está um pouco diminuído. Mas isso, daqui a pouco eles vão ver que não tem como não anunciar, porque quem não anunciar, ele vai perder para o outro que está mostrando alguma vantagem anunciando. E então volta tudo de novo. Inclusive, eu acho que isso entra um pouco no que eu queria falar também. Eu queria que você falasse sobre a tendência para o mercado, a tendência para os locutores. Como que você vê o mercado de locutores para os próximos anos? Acho que isso que você está falando já entra meio que nisso. Sim, eu acho que a tendência para os próximos anos é cada vez mais trabalho. Eu digo assim aos colegas, acreditem, e a coisa está caminhando. É que eu venho desde 2011, 2012, seguindo essa tendência aos poucos e vendo que isso está cada vez mais proeminente. Em que sentido? O cara tem um site para fazer um negocinho, vamos dizer assim, um site que vende botões para camisas, esses botões, armarinho. Então, para ele fazer com que o site dele funcione perfeitamente, o que ele faz? Ele vai contratar um profissional da voz, uma agência, e a agência vai contratar um profissional da voz para explicar como funciona aquele site de botões. Isso está cada vez mais proeminente, cada vez mais forte, cada vez mais destacado. A gente nota assim o tal infomercial, que é um comercial mais extenso. Isso está se tornando tópico e cada vez mais intenso devido aos sites que nem o YouTube, o Vimeo, que transmitem isso e que permitem a gente colocar isso. Então quer dizer que eu tenho bastante fé e a sequência vai ser cada vez mais importante nesse sentido. Os manuais e instruções vão deixar de ser lidos e vão ser falados, porque as pessoas têm mais tendência a estar com o celular, abre o manual, está sentado no ônibus e está escutando como funciona em vez de ler. Aí não precisa estar levando livros. Isso não é nem questão de tendência, né? Isso a gente já vê que é uma realidade hoje. Eu acho que a tendência é só o crescimento disso, né? Exatamente, o crescimento cada vez maior desse tipo de coisas. Quer dizer que são campos novos que surgem, onde as pessoas antes nem imaginavam que tinha. Por exemplo, a empresa Chery, chinesa, que faz aqueles carrinhos, os manuais de instruções deles todos vão ser gravados. Eu sei porque eu fiz de 2 modelos, gravação do manual de instruções. Oficinas mecânicas, empresas tipo que nem a BMW, eu gravei vários manuais de instruções para eles no atendimento de oficina. O mecânico, em vez de estar com as mãos cheias de graxa virando manual, ele pega e está com fone de ouvido, o seu celular, e agora você aperta o parafuso tal, e agora você solta o parafuso tal. Essas coisas, está muito mais prático. Também as coisas que são para o lado do turismo. É muito explorado e cada vez mais
o turismo mostrado e falado. No lugar de você ter um guia turístico, guia turístico, você tem uma gravação que fala, né? Isso está cada vez mais frequente também. Outra coisa, museus. Os museus antigamente, até pouco tempo, e agora estão começando a se atualizar, eles tinham no hall de entrada assim, um mapa do museu. Estou falando de museus grandes, não é um museuzinho que tem aquela sala única. Tem várias salas, por exemplo, Vaticano, meu Deus, e outros tantos. Então, como funciona? Castelos na Inglaterra e também na Alemanha. Como funciona? Quando você chega no hall, então você tem a escolha na sua língua para dar as instruções. Em tal espaço tem isso, isso e aquilo. Em tal espaço isso e aquilo. Conta um pouco da história para depois que você está ter se ambientado ao que irá ver, chega lá e vai olhar e vai lembrar de tudo que ouviu. Quer dizer que são coisas que estão aparecendo cada vez mais nesse sentido. Outra coisa, programas de TV a cabo. Está cada vez mais dissimulado esse sistema de programas. Muitos não tem nem graça. Você deve olhar assim, os programinhas que tem na internet. Na internet não, estou falando de TV a cabo. Mas passar aqueles canais grátis, tem um monte de, eu digo lixo, mas que a gente empresta a voz para produzir aquele lixo. Essas coisas, então, documentários. Quer dizer que a voz, o locutor, ele não precisa se ater só a fazer gravação de comerciais. Só que é assim, que nem eu falei no começo. Comercial é uma coisa onde você vai criar um corpo para um produto, que é a tua voz se ambientando para aquele produto que tu vai anunciar. Isso é uma coisa. Trabalhar com a voz para outras coisas tem que ser o mais natural possível e o mais amigável possível. Por isso tem que ler. É o único jeito. Comercial, tu és um artista da voz para fazer o comercial. Para outros tipos de leitura, vai ser o profissional da voz, que é bem diferente. Então a pessoa tem que conseguir separar esses dois lados. E como vai aprender? Em primeiro lugar, para ser um profissional de voz, emprestando a voz para esses trabalhos todos os quais eu falei, é ler, que nem eu falei. Se ouvir, se gravar, pedir a opinião de terceiros, não da esposa, do filho, do irmão, mas pedir a opinião de um estranho. Olha o que tu achou. Ele vai te dizer. Os teus parentes vão dizer, tá ótimo, é ótimo, no fundo pensa, puta, que lixo, sabe? É, bem por aí. E comercial, como é que tu vais fazer? Comercial, olha os profissionais, o trabalho dos profissionais. Assista os comerciais e feche os olhos e ouça a voz dos profissionais dando vida àquilo que está sendo anunciado. Então, a única maneira de ser um profissional comercial, fazendo um comercial de acordo com o cliente gostaria que fosse, é aprendendo com os que já fazem há mais tempo que sabem fazer. Então, tem essas duas coisas que são completamente diferentes uma da outra. Talvez seja, inclusive, um melhor de todos os cursos, talvez seja esse que você ouve e assiste pessoas que já são mais experientes e vê como elas fazem para tentar fazer também. Né? Pio, assim, foi incrível já tudo que você falou, né? Tudo isso eu acho assim, que é uma nova visão. Eu confesso que eu não tinha essa visão de que tem tudo isso para um locutor, né? Às vezes a gente fica muito preso realmente a essa questão de comercial, então é muito bom você compartilhar isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom para outras pessoas também. E a grande dica que você deixou também, acho que foi essa de leitura, né? Eu acredito muito que... Eu até fiz um vídeo há dias atrás dizendo que o que eu acho fundamental para uma pessoa ser locutor não é... Muita gente fala de voz, de locutor e tal. Eu não tenho isso, né? Eu falei que eu acho que o fundamental é boa leitura. Então, aí ver uma pessoa experiente como você também dizendo que é leitura, né? Faz ver que eu estou no caminho certo também e faz confirmar isso para outros locutores também, né, buscarem a leitura. E eu queria que você deixasse assim, né, eu não queria deixar muito extenso o vídeo, até para não tomar muito tempo de quem vai assistir. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem
para os outros locutores, quem está sentindo esse momento de crise, quem está vendendo pouco, deixar assim a sua mensagem, né? Uma mensagem geral, vamos dizer. Bom, assim, se você tem o dom da voz no sentido de gostar de usar a sua voz. Não existe voz feia, voz ruim. Existe voz mal trabalhada e mal acabada. Então, se você tem isso, gosta de trabalhar com a voz e está difícil de levar o ar, vai trabalhar de empacotador no supermercado em sábado de tarde, dá uma força lá, tira uns trocos, mas não desiste do seu objetivo. Olha, a minha história de vida, se eu vou, hoje em dia, graças a Deus, estou folgado, mas se eu vou puxar para trás, o que eu trabalhei já na vida não está no mapa. Então, as coisas não caem do céu. Se você quer ser um locutor, não fica o dia inteiro no Facebook brincando e tal. Ache alguma ocupação que te dê uns trocos para pelo menos ajudar a pagar teu aluguel, ajudar a botar a comida na mesa e essas coisas todas. E outra coisa, não investe em grandes equipamentos até teres o dinheiro ganho através do teu trabalho para investir em grandes equipamentos. Um microfone bom é qualquer microfone cerâmico. Uma mesa boa é qualquer mesa de som que seja digital. E uma placa de som boa é qualquer off-board. Qualquer placa off-board já dá o trabalho perfeito. Hoje, não precisa... para quem está só começando hoje, que ainda não tem o dinheiro, talvez uma boa opção que sejam os microfones USBs. Não precisa nem de mesa de som, nem de placa. Você concorda? Sim, não concordo pelo seguinte, Não concordo pelo seguinte, que eu testei, até eu trabalhei com o C1, que é a USB. Eles têm dois problemas. O primeiro problema é que tu vais monitorar a tua voz através do computador, ele tem um delay. Mesmo que tu uses os artifícios, que é aquele, agora não me lembro o nome, não sei o que, é uma plaquinha que tu instalas, mesmo assim o delay ainda é mínimo e vai te prejudicar na gravação. Primeiro problema. Segundo problema, o microfone USB ele tem uma fritura de forno, testei 3 modelos diferentes, não vi nenhum deles melhor, e passa para a maioria dos contratantes que vão usar o teu trabalho, mas se for pegar as empresas que pagam bem mesmo, eles vão condenar o teu microfone. Ah, sim. Mas alguém que está começando que vai gravar, por exemplo, a oferta do mercado da esquina. Não, perfeito. No começo, perfeito. Né? Porque depois, com o tempo, ele vai treinando, ele vai lendo, ele vai entrando no mercado, aí vai ganhando dinheiro gravando a oferta para o mercado e depois troca. Isso seria uma opção boa. Sim, né? Mas assim, se a gente vai fazer as contas direito, olhando, tipo, aparelhos usados no Mercado Livre, com R$500 tu montas um bom equipamento de gravação, hoje em dia. Tem muita oferta, é só pesquisar. Mas, que nem tu falaste, a dica aí para quem está começando mesmo para fazer as ofertas do supermercado, até um microfone dinâmico serve. Eu trabalhei muito tempo com Delta, microfone dinâmico. Durante muitos anos ele foi o que fez o trabalho. Mas por quê? Aí tu acrescentas no fundo musical, essas coisas mascaras os defeitos do equipamento. Que é diferente do trabalho de voz que eu te falei, para fazer esses infomerciais, documentários, gravações para museus e learning, isso tudo é no seco, só a tua voz. Então é um trabalho diferenciado que exige um equipamento pelo menos bom, não vou dizer ótimo, eu até hoje não cheguei num TLM 103, mas eu estou satisfeito com o meu Rode, vai ser difícil trocar. São essas coisas. Então, assim, eu deixei escrito até para deixar o recado para os nossos colegas. Quem está começando? Eu diria assim, seja você mesmo, não seja seu personagem. Seja você mesmo, não seja seu personagem. Porque quanto mais natural e intuitiva for sua gravação, melhor resultado vai trazer. Mas para ser um locutor natural, precisa treinar todos os dias, assim como um bom profissional de futebol, para sempre fazer gol em suas locuções. Já tinha falado antes. Legal, Pio. A gente está chegando no final da entrevista, como eu falei, eu não quero deixar o vídeo tão extenso, né? Então, assim,
antes de finalizar, tem algo mais que você gostaria de falar, gostaria de colocar? Fica à vontade. Tudo que eu presumo nessa nossa conversa é que quem tem o amor pela voz, para fazer o trabalho de voz, não desiste mesmo que os outros digam, porque vai ter muito profissional que se diz profissional, que para mim não é, que chega e puxa o cara para baixo, não vai dar nada, só para ter um a menos na concorrência. Mas a minha voz pode ser horrível para um trabalho que a tua voz vai ser ótima, então tem para todo mundo. Exato. Não desiste, vai, segue tua vontade, teu coração, tu vai ser um ótimo profissional, nem que demore um pouco, mas vai ser. E treina muito, né, Pio? Treinar, isso aí. Se alguém estiver vendo esse vídeo e quiser contratar você, como que faz? O mais prático é através do meu e-mail, é piorambo@gmail.com. Ok, muito obrigado, Pio. Eu desejo muito sucesso para você, mais sucesso ainda, né? Para todos nós. E, que a gente cresça junto mesmo. E muito obrigado pela participação nesse congresso. Eu agradeço o convite feito e estou sempre à disposição, até dos colegas também, para tirar dúvidas. Eu conheço, eu compartilho. Obrigado. Tá ok.